Boa noite, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Eu sou Cássia, esse é o irmão Diego. Nós somos da igreja em Ribeirão das Neves e hoje estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento, da editora Árvore da Vida. Nós vamos ler o capítulo 3. O irmão Diego vai iniciar para a gente a leitura. Bom, esse capítulo, ele tem como tema família edificada, algo que todos nós almejamos, não é verdade? Após nos dirigirmos às mulheres no capítulo 1 e aos maridos no capítulo 2, agora nos dirigimos ao casal. Segundo as Escrituras, há uma ordem estabelecida em 1 Coríntios 11, 3, que diz o seguinte, vou ler o versículo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em suma, é de suma importância observar esta ordem. Deus, Cristo, o homem e a mulher, pois é por meio dela que a vida divina flui, trazendo bênção dos céus e alcançando todas as pessoas. De acordo com o plano eterno de Deus, o Filho é o cabeça da igreja, e esse encabeçamento ocorre igualmente em nossa vida e lar, pois, ao final, é por meio de nós que Cristo encabeçará todas as coisas. Em 1 Coríntios 11, 9, 8, observamos maiores detalhes sobre essa ordem. Sim. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi feita do homem, e essa é a ordem estabelecida. Deus não moldou um novo boneco de barro. Exatamente. Ele fez o homem dormir e dele tirou uma costela, da qual edificou a mulher. Portanto, o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus sabia que, sozinho, o homem não poderia cumprir a missão que recebera. Por esse motivo, criou para ele uma auxiliadora idônea. Todos esses acontecimentos deram-se antes do pecado entrar na humanidade, o que evidencia ser essa a vontade genuína de Deus. Ok. Vontade genuína de Deus. Por quê? Essa questão do encabeçamento é exatamente uma ordem vindo diretamente do trono de Deus. Primeiramente, a vontade de Deus, vontade de Cristo, ela é totalmente transmitida ao homem, à mulher, e assim dando continuidade a todo o seu lar, aos seus filhos. Então, o encabeçamento, ele é exatamente para essa ordem, para que a bênção chegue diretamente dos céus. Essa é a vontade genuína de Deus. Isso o Senhor propôs dessa forma antes mesmo do homem pecar. Então Deus já viu que o homem em si, ele era incompleto, ele necessitava de uma auxiliadora. Então essa auxiliadora, diferente de achar que a questão da submissão é questão de posição, o homem ter uma posição superior à da mulher, na verdade, essa auxiliadora idônea, ela anda junto. O casal anda em conjunto para cumprir um único plano, que é a vontade genuína de Deus. Dando continuidade aqui no terceiro parágrafo, diz assim, há um segundo ponto em que devemos observar em 1 Coríntios 10, 11. Vou ler o versículo. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Isso significa que o encabeçamento na vida do casal produz um testemunho para o universo. Ó, forte, né, amor? Muito forte. O texto citado diz, por causa dos anjos, tendo em vista que, no passado, foram anjos os primeiros a se rebelar. Amado leitor, você já havia considerado que a sua casa pode ser um testemunho positivo ou negativo para os anjos e que seu proceder repercute em todo o universo? Mesmo na intimidade do lar, longe dos olhos de terceiros,
você pode dar testemunho aos anjos e ao universo a respeito do encabeçamento estabelecido por Deus. Isso não é uma ordem humana, onde um homem estipulou de tal forma, tem que ser assim, ou deve ser daquela forma. E sim algo que foi estabelecido diretamente do trono de Deus. Faltando o encabeçamento de Deus, o inimigo fica livre para fazer o que deseja, manifestando-se como o príncipe deste mundo. Mas não é este o quadro que contemplamos no início da criação. Quando o homem foi criado à imagem de Deus e dele recebeu a bênção de ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra, sujeitá-la e exercer o domínio sobre as criaturas, somente por meio do encabeçamento é que teremos autoridade para sujeitar a terra. Exatamente. Essa autoridade dada ao homem por Deus, na criação, ele criou homem e mulher, e a função deles era estar ali no jardim do Éden e cultivar e guardar o jardim. Mas isso só era possível porque o próprio Deus habitava no jardim. Então, isso é tremendo, que para eu entender que o meu casamento não é a questão de eu querer mudar um ou o outro querer mudar o outro, eu preciso entender que só há ordem quando Deus está no centro, quando Deus encabeça o casamento. Aqui, o próximo parágrafo diz assim: vimos até aqui que o encabeçamento traz ordem, testemunho e autoridade. Outro ponto ainda que é destacado é em 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: a dependência. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus permitiu uma dependência mútua entre homem e mulher, embora tenha sido criada a partir do homem, e, para ele, é a mulher que tem a capacidade de gerar e dar à luz. Assim, nenhum dos dois é independente, pois tudo vem de Deus, reafirmando o encabeçamento divino. Amém. O encabeçamento do viver familiar. Sim. Agora, vamos ver o encabeçamento aplicado ao viver familiar. Em 1 Coríntios 12, 3, está escrito: por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Somente aqueles que receberam o Espírito e a vida de Deus declaram Senhor Jesus. Ou seja, afirmar que estão sob o encabeçamento de Jesus Cristo. Essa declaração não é da boca para fora, mas possui realidade. Estar sob o encabeçamento de Cristo é ser submisso a Ele, reconhecendo o seu senhorio sobre nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Invocar o nome de Jesus está ligado a manter comunhão com Cristo, que é a cabeça. Olha só. Não há como ser encabeçado sem ter íntima e constante comunhão com a cabeça. A fim de saber qual é a vontade do Senhor, devemos invocá-lo e desenvolver uma vida de oração e comunhão. Os cônjuges precisam desse viver, um ajudando o outro, para que juntos ouçam falar de Deus e vivam sobre o encabeçamento dele. Isso aqui, a leitura em si, deixa muito destacada essa questão da dependência do Senhor, para que tudo vá bem no cotidiano, no dia a dia, no dia a dia do casamento. A gente que é casal, a gente vê as nossas dificuldades, a gente conhece a dificuldade um do outro, mas se eu estou no Espírito, se eu estou na dependência do Senhor, isso aí nunca seria uma pedra de tropeço.
Então vejo que o ponto principal de tudo é eu aprender a depender do Senhor para que eu receba o encabeçamento dele, e como o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ele nunca erra. Sim. Em momento algum da nossa vida, a gente vai conseguir algum problema que seja difícil de resolver. Por quê? Porque eu estou debaixo de um encabeçamento. Sim. Então eu não preocupo. O que vai ser assim, como é que eu vou fazer com aquele, como é que vai resolver aquele outro problema. Não. A partir do momento que eu estou encabeçado, eu estou me restringindo a me sentir em paz. Só a paz me basta, só a graça me basta. O restante o Senhor cuidará com toda certeza. Amém. Nós vemos que para andar embaixo do encabeçar, né, nós precisamos realmente estar ligados com o Senhor, né? Nós vemos hoje no mundo muita contradição relacionada à submissão, né? Em que as pessoas têm pregado que a submissão é algo que não se deve ter, né? Se dizem submissão cega. Nós precisamos entender que a submissão não é estar debaixo dos pés da pessoa, mas a submissão é caminhar junto com a pessoa, né? Que no caso ser o cônjuge, né? Aonde você tem com ele comunhão, conversam a respeito das coisas. Eu trabalhei numa empresa em que as pessoas elas riam, né? Quando eu falava, eles me perguntavam algo, eu falava assim: eu tenho que conversar com meu marido para ver se ele vai ser um. Então, geralmente, eles falavam assim: mas ser um? O que é isso? Eu falo: não, se ele vai ser um, você vai apoiar tal situação, tal decisão. Então, as pessoas, às vezes, não entendiam. Tinha uma menina que trabalhava muito próximo de mim, que ela falava: Cássia, eu acho muito interessante você falar se ele vai ser um com você. Então, eu falo: não, é porque a gente precisa andar junto, porque senão o casamento ele não flui, né? A gente não consegue prosseguir. Então, essa palavra ela veio nos mostrar que não podemos focar no que o mundo hoje tem passado para a gente sobre submissão, né? E nós temos que focar no que o Senhor passa para a gente sobre o que é submissão, né? Que é estar ao lado da pessoa. Ele né? Tem a ordem, a hierarquia que Deus nos deixou. Mas o Senhor fala que Ele criou foi uma auxiliadora idônea para estar cooperando, não uma pessoa para estar embaixo dos pés, como tem sido falado hoje em dia, né? Vamos dar continuidade aqui. Bênção nas diferenças. Avançando na leitura da palavra para 1 Coríntios 12, 4, 6. Vemos: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Amém. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. O apóstolo Paulo descreve que há diversidade de dons, de serviços, de realizações ou operações. Mas como as diversidades ou diferenças, não vemos problemas quando há o encabeçamento, isso é, quando o Espírito e o Senhor são o mesmo, e é Deus que opera tudo. Amém. Aplicando essa revelação na vida do casal, concluímos que as diferenças entre marido e mulher não são problemas, se há o encabeçamento, que é o primordial. Amém. Se as diferenças trazem dificuldades ou não, depende de haver o encabeçamento do Senhor na vida conjugal. Tomemos, por exemplo, a nossa mão. Nela distinguimos 2 grupos de dedos. O primeiro formado por 4 dedos e o segundo conta somente com o polegar. Temos 4 dedos que guardam semelhanças entre si. E em oposição temos o polegar. Quando eu seguro um copo, os 4 dedos do primeiro grupo movimentam-se do mesmo sentido. Todavia, o polegar realiza um movimento contrário. Logo, afirmamos que esse dedo é do contra. Há cônjuges que são assim, do contra, em determinadas áreas. Daí vem a pergunta: isso é um problema? Depende, pois devemos checar se há ou não encabeçamento. Se voltarmos ao exemplo da mão, segurando o copo, a cabeça
é quem controla o movimento de todos os dedos. Assim, sem o movimento contrário do polegar, não seria possível ter firmeza para pegar o copo. Nesse caso, ser do contra coopera para a realização do movimento, tornando a ação proveitosa em razão de haver o encabeçamento. É aquela questão, se o polegar não tivesse esse movimento contrário, não haveria a maneira de fixar o pega. copo, certo? Trazendo isso para a vida matrimonial, às vezes a gente tem alguma diferença, alguma divergência, mas o fato é que ela existindo, muitas vezes ela vai ajudar na operação ali do que o casal tende a querer fazer. Por isso a necessidade da comunhão. Tá vendo? Para os dois caminharem junto, avançarem, agarrarem o mesmo propósito junto. Tudo isso dependendo do encabeçamento. Não é se eu tenho alguma divergência que eu tenho que mudar um ou outro, mas sim aprender que mesmo com essas diferenças, a gente pode conseguir, baseado no encabeçamento, fazer uma plena execução de um plano, de um projeto de vida, um propósito que os dois tenham juntos. Sim. Muitos aí dão como a gente tem incompatibilidade de genes. Gente, isso é falta de um encabeçamento. Falta de aquele encabeçamento divino, onde vocês conseguem ser um casal centrado, tanto no trabalho secular, financeiramente, cuidado com os filhos, nenhum extrapolando o outro, mas os dois em conjunto, como uma mão, os dois juntos, conseguem alcançar aquele objetivo por causa do encabeçamento. Sim, trazendo para a experiência um exemplo, o Diego gosta de dormir cedo, demais. Eu gosto de dormir bem tarde. Então, na comunhão, ele falou, amor, isso vai prejudicar a sua saúde, você precisa dormir mais cedo. Então, na comunhão, eu tenho procurado a dormir mais cedo. Né? Então, a gente tem essa incompatibilidade. Ele dorme muito cedo para mim, né? No meu caso, e para ele eu durmo muito tarde. Mas a gente se adequa dia após dia, né? Porque estamos aí casados há 11 anos. Né? Então, dia após dia, a gente tem tentado se adequar às nossas diferenças. É uma diferença pequena, mas que incomoda. Né? Deixa eu dar continuidade aqui. Mas se, ainda assim, quisermos mudar nosso cônjuge, então, explorando novamente o exemplo dos dedos da mão, seria como realizar uma cirurgia plástica no polegar, para tentar igualá-los aos demais, mudando sua posição de forma. Você consegue imaginar como ficaria sua nova mão, com 5 dedos semelhantes entre si, movimentando-se todos no mesmo sentido? E agora, como você seguraria o copo? Após essa reflexão, eu pergunto, acaso o caminho correto seria mudar o cônjuge? A gente tem que aprender o convívio, né? Conseguir conviver e crescer juntamente com o outro, Sim. independente das dificuldades, né? Amado leitor, o problema num casal não está na diferença, mas na falta de encabeçamento. Um cônjuge diz ao outro, temos problemas em razão de nossas diferenças. Todavia, o fato é que os problemas decorrem de falta de encabeçamento. Nossa utilidade em conjunto no corpo de Cristo está exatamente na diferença. Como lemos na Bíblia, a Bíblia elogia a diversidade, mas ressalva que o Espírito, o Senhor e Deus são os mesmos. Isso significa encabeçamento. Uma palavra que a gente precisa memorizar, agarrar com firmeza, encabeçamento. Sim. Um pai, ao olhar para os filhos, reconhece a utilidade e a diferença entre eles. Sim. Vamos supor que a família possui uma empresa e surge uma determinada demanda. O pai então diz, esse assunto vou mandar meu primeiro filho resolver. Depois surge um novo caso e o pai pensa, esse vou delegar para o segundo filho, pois ele possui dom para isso.
Que esplêndida é a sabedoria de Deus. As diferenças são bênção quando há encabeçamento. Vamos ler de novo. Juntei essa última frase. Que esplêndida é a sabedoria de Deus. As diferenças são bênçãos quando há encabeçamento. Senhor Jesus. A gente vai parar por aqui e vamos dar continuidade em outra mensagem para não estender tanto o vídeo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa questão de encabeçamento, isso precisa tocar forte no nosso interior. Não é uma questão de o homem mandar e a mulher simplesmente acatar. Não é isso. O encabeçamento é algo divino. É uma experiência mútua que o casal tem, mas não só entre si, e sim entre o casal e o Senhor. Amém. É uma experiência genuína, onde os dois juntos, submissão, não é o homem pode mandar na mulher, não. É uma submissão, é uma missão corporativa. Se você separar a palavra, o foco não é sobre missão, o homem tem uma missão maior do que a da mulher. Não, é uma junto, é uma missão conjunta. Então veja assim que a experiência do encabeçamento, ela é fundamental para um casal que quer viver uma vida cristã, prazerosa, servindo ao Senhor, levando seus filhos a servirem ao Senhor. Baseie-se totalmente nesse fundamento, o encabeçamento. Amém? Amém. A gente vai finalizar aqui essa mensagem. Eu gostaria de estar orando por você, casal, vocês que estão passando por algum tipo de dificuldade. Sim. Eu encorajo vocês, procurem por encabeçamento. Sim. Vocês vão experimentar no seu casamento o que é, na verdade, a paz, a verdadeira paz no casamento, verdadeiro desfrute. Não é algo forçado, não é algo que humanamente você consiga experimentar. Isso é totalmente divino. Você só encontra esse encabeçamento por meio do Espírito. Amém? Amém. Eu vou estar fazendo uma oração para que o Senhor possa abençoar você, sua família, os seus filhos. Sim. Derramar toda sorte de bênção na vida de vocês. Amém. Amém? Então vamos fazer igual o livro nos indicou, chamar o Senhor para que o Senhor possa nos encabeçar a estar orando por você para abençoar a sua casa. Amém? Sim. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Amém. Ó, pela sua vida. Amém. Ó, pelo seu encabeçamento. Amém. É um privilégio para nós Sim, poder Senhor. desfrutarmos do Senhor, Sim. ó, como Espírito, como Sim. paz, Amém. ó, como nossa alegria. Sim, Senhor Jesus, Amém. Senhor, nesse momento nós oramos aqui, Sim. nós dois como um casal, Sim, ó, Senhor. nos humilhamos diante do Senhor, Amém. ó, para nos pedirmos, Senhor. Sim. Ó, guarda, Senhor, todos os casais, Sim, Senhor ó, que têm Jesus. passado por tribulação. Amém, Senhor Senhor. Jesus. Amém. Senhor, nessa noite, Sim. essa pessoa que está nos ouvindo, Sim, ó, Jesus. que tem um coração triste, ó, com Amém. o seu casamento, Sim, Senhor. ou com seus filhos. Sim. Senhor, enche ela de paz. Sim, Senhor Ó, Jesus. Senhor Jesus. Amém. Faz com que elas possam experimentar Amém. um encabeçamento pleno, Sim. ó, do homem, Sim, ó, da Senhor. mulher. Amém. Senhor Jesus, alcançando Amém. os filhos. Sim. Ó, Senhor Jesus, Amém. que o Senhor possa vir restaurando, Sim. dando vigor ao casal. Amém. Que o Senhor possa acolhê-los, ó, com seu espírito manso, Sim, ó, com Jesus. seu amor, com Amém. sua longanimidade. Sim. Senhor Jesus, Amém. que o Senhor possa estar alcançando pessoas Sim. com essa palavra, Sim, ó, para Senhor. que eles possam ter esse encargo de experimentar Sim. o que é desfrutar da sua vida, Amém. desfrutar do teu encabeçamento. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, muito obrigado. Muito É obrigado, um privilégio Senhor. para nós Amém. podermos experimentar do Senhor. Sim, amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Chegamos ao final dessa mensagem. Eu queria muito agradecer você que chegou até aqui nesse final desse vídeo. Amém. Se for possível, você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas leituras. Se você quiser adquirir esse livro, Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento, esse livro ele é fantástico. Sim. Na descrição deste vídeo vai estar o contato dos irmãos responsáveis pela distribuição desse vídeo. Você pode estar fazendo a aquisição dele. Sim. Tá bom? Compartilha, dê o like para que possa ser divulgada ainda mais essa palavra, que é a palavra de Deus. E nós esperamos que você seja abençoado através dessas palavras. Amém? Amém. Amém? Então nós nos despedimos aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.